Olá, pessoal, bem-vindos ao Despertos. Eu sou Cris de Pascoal e você está entrando em um programa onde o normal é ser desperto. Hoje estou aqui com Maria Cepereda, que já é remida, do programa e é autora da série de livros O Sol Negro. E hoje nós vamos falar sobre Atlântida, o segredo que será revelado. Tudo bem, Maria? Como vai você? Olá, pessoal! Olá, Cris! Olá, todo mundo! O programa de hoje é um programa muito legal porque tem a ver com o resgate da história da humanidade, a história da Atlântida, que eu digo que em breve ela não mais poderá ser negada, porque já encontraram muitas evidências, as evidências estão por todos os lados, nós vamos falar um pouquinho sobre isso, mas, além disso, é o fato de que não dá mais para negar que escondem informações da gente. Nós vamos falar um pouquinho sobre isso hoje. Então, vamos lá. Maria, por gentileza, fale-nos sobre o suposto continente perdido da Atlântida. Ó, falar da Atlântida é complexo. Então, precisa de, na verdade, muitas horas. Mas então eu vou tentar fazer uma coisa rápida e que tenha uma certa lógica, faltando muitos dados, porque em pouco tempo não dá para abordar aquilo que é em si a Atlântida. Então vamos pensar assim: os Atlantes eram a quarta raça raiz, segundo a Helena Blavatsky. Então, segundo Charles Leadbeater, que é um dos que, digamos, deu datas para várias fases do que se chama Atlântida. Então, o próprio Leadbeater chegou a dizer, até Anne Besant e Rudolf Steiner, a Atlântida teve uma fase de semifisicalidade, quando ela vinha como uma raça raiz posterior à raça lemuriana. Então, os lemurianos, eles eram quase físicos, não eram tão densos como nós. E os lemurianos precisam um programa à parte, deixa para lá, vamos focar nos Atlantes. No início da Atlântida, como eles eram quase físicos, eles ocupavam principalmente, mas não só, mas principalmente os polos. Porque os polos na época não eram tão gelados. Então, aquilo que se chamava de Thule, ou antiga Thule, que depois teve uma série de denominações e uma série de histórias que se contaram em localizações diferentes, depois localizaram na Islândia, na Groenlândia, por aí vai. Tudo são lembranças de um passado muito mais distante, que depois foi parar em lendas e se juntaram com vikings e se juntaram com um monte de outras considerações para a antiga Thule. Então, a origem primária da Atlântida remonta naquilo que se chamava de Thule. Então, os thulianos eram os dos polos, tanto o Polo Norte como o Polo Sul. Então, na época, digamos assim, nós podemos considerar várias datas, é uma confusão. Alguns falam em 1,5 milhões de anos, outros falam em 800 mil anos. Digamos que faria sentido alguma coisa em torno de 1 milhão e qualquer coisa de anos, nessa era, que tem que se considerar como uma era. Então, eles se localizavam nos polos e eram mais etéreos do que físicos. Para adquirir a fisicalidade, eles precisavam misturar-se com seres que naturalmente se desenvolviam na Terra. Então, a história dos Atlantes é uma história que tem a ver com seres multidimensionais. Então, essa explicação também precisaria de uma outra maior, né? Mas vamos tentar concentrar aqui. Então, os Atlantes originalmente vinham de lemurianos, que não deixavam de ser essa questão dos seres multidimensionais. E quando eu falo seres multidimensionais, eu coloco uma série de coisas, incluindo também aquilo que nós chamamos de extraterrestres. Então, civilizações de fora da Terra vieram à Terra em outros níveis de frequência, ocupar a Terra
e desenvolver civilizações. Então, dentro do que se chamavam Atlantes, eram muitos extraterrestres, ou seja, eu vou dar o termo mais correto. Eram muitos seres multidimensionais que aqui vieram e constituíram diversos níveis da Atlântida. Então, quando a gente fala em uma raça raiz, que era o Atlantes, você tem as 7 sub-raças. Então, a primeira sub-raça era uma raça totalmente dependente desses seres multidimensionais, desses extraterrestres que vinham de diversas regiões do universo. Em função disso, eles não se, digamos, adaptavam corretamente à Terra. Para se adaptar à frequência da Terra, à densidade da Terra, eles não só fizeram modificações na Terra para mudar a frequência, a grade eletromagnética da Terra e torná-la mais compatível com a deles, como eles também modificaram aquilo que eles tinham como corpos mais etéreos do que físicos para torná-los mais físicos. Então, a Terra se desenvolvia naturalmente antes dos Atlantes, antes dos Lemurianos, e naturalmente se desenvolviam de acordo com mais ou menos aquilo do que Charles Darwin, na teoria da evolução das espécies, disse, né, que realmente havia um desenvolvimento natural. Esses seres hominídeos que naturalmente se desenvolviam na Terra por causa da ressonância morfogênica, ou seja, essa forma física hominídea segue uma ressonância, que é o som do universo, frequência do universo, dado a sua origem. Isso é um outro programa. Então, não confunda, apenas pensem que a raça humanoide se desenvolvia na Terra, na forma desses hominídeos, né, clássicos, e então os Atlantes precisaram misturar o seu padrão frequencial, o seu DNA etéreo, a um DNA físico visível, para que pudessem se adaptar à Terra. Então, esses Atlantes adquiriram material genético desses hominídeos e, ao mesmo tempo, também houve, ao longo do tempo da história das várias sub-raças atlantes, a interferência nos hominídeos. Não foi logo no começo, mas foi mais para frente, algumas centenas de milhares de anos depois, os Atlantes começaram a modificar os hominídeos da Terra. Ao falar Atlantes, nós estamos falando novamente de uma raça raiz que existia na Terra, que era muito avançada, porque vinha de conhecimento extraterrestre multidimensional e que tinha diversas facções, castas, como queira dizer, que eram várias civilizações que vieram e se localizaram como sendo os Atlantes em diversas fases da sua evolução. Então, na fase inicial, estou indo e voltando para vocês entenderem, eles ocupavam mais os polos, então eram os tulianos. Então, eles ficavam tanto no Polo Norte, hiperbóreos, assim conhecidos, e mais no Polo Sul, os tulianos, assim conhecidos, embora, na verdade, o conceito da Tule esteja ligado aos dois, tanto o Polo Norte como o Polo Sul, e discute-se, mais especialmente depois, na história mais recente da humanidade, ao Polo Norte, ou a terras em direção ao Polo Norte da Europa, em direção ao Polo Norte. Mas vamos parar por aqui. Então, esses Atlantes eram exatamente muito avançados. O que aconteceu com eles ao longo do tempo é que suas terras foram se movendo, porque as civilizações que ocupam a superfície da Terra ou de planetas, elas sofrem constantemente com o problema típico de um planeta, né? Então, há adaptações de crosta terrestre, mudanças digamos, do padrão frequencial do planeta, mudanças da sua estrutura, do eixo, do sistema rotacional, isso tudo influencia. Mas influencia também o padrão da civilização. Então, cada civilização, ela tem essas raças, elas têm um tempo para se desenvolver. Chega um momento em que, ao término da 7ª sub-raça, eles já deram um giro completo de desenvolvimento
E é o momento em que ou essa raça raiz ascende, ou essa raça raiz afunda, literalmente, se destrói. Então, todas essas raças que vieram antes da nossa quinta raça, que é a nossa raça é a ariana atual, né, em caminhamento para a sexta raça, que é o que está acontecendo agora, nós estamos numa fase intermediária já, onde está surgindo uma sexta raça raiz, né? Aliás, é uma sexta raça raiz de integração maior, de vários DNAs e por aí vai. Isso também vai para um outro programa. Esses Atlantes, no final, estavam densos e estavam mais ligados ao padrão do ego. Então, as 7 sub-raças foram se densificando. Então, a primeira sub-raça era mais etérea, a segunda sub-raça adquiriu um pouco mais de densidade e assim por diante, até que a 7ª sub-raça já era uma sub-raça densa, né? E isso fez com que eles tivessem um padrão maior ligado ao ego, menos à espiritualidade. Então, os Atlantes eram uma fusão de espiritualidade e ciência, onde os sacerdotes se entendiam como uma coisa só. Sabia-se que o homem não era um corpo físico, não era um corpo animal, que estava separado da sua fonte divina. Ao contrário, nas primeiras sub-raças atlantes, até a mediana mais ou menos, eles estavam extremamente conectados, né? E foram perdendo essa conexão, a história da atrofia da glândula pineal, a história da modificação fisiológica, perdendo conexões mentais, né, neurais, que pudessem conectar a outras realidades, ativações do chifre de Hammond, que são aquelas duas formações na forma de chifre de bode, né, que nós temos no hipocampo do cérebro, no triângulo do cérebro, que é a glândula pineal, o centro, hipófise, né, e você tem ao lado os chifres de Hammond. Essas áreas são áreas de ativação, a história do olho de Horus, né, o triângulo com o olho de Horus em cima, exatamente o triângulo do cérebro que faz com que você se torne consciente de quem você é, consciente da sua multidimensionalidade, consciente da sua conexão divina. Essa era a situação dos Atlantes nas primeiras sub-raças e aos poucos essa conexão vai se perdendo. Ao término dessas últimas sub-raças, como resposta ou como uma consequência da densificação, a crosta da Terra foi se movimentando, eras do gelo e eras de inundação foram ocorrendo e vários pedaços dos territórios atlantes foram afundando. Então, esse processo de afundamento levou centenas de milhares de anos, até que o último pedaço é aquele pedaço próximo ao Estreito de Gibraltar, próximo àquela região da Ilha de Madeira, né? Onde Platão dizia que a Atlântida final era uma ilha circular, com estruturas circulares em volta, que estava próxima aos Pilares de Hércules, que é o Estreito de Gibraltar, supostamente, ali que fecha entre a Espanha e o Marrocos, que é a saída do mar Mediterrâneo para o mar Atlântico. Estava exatamente onde são as Ilhas de Madeira e por aí, né? Mais ou menos por aí. E o último pedaço da Atlântida poderia ter sido, nessa última fase, aquela ilha chamada de Rai Brasil, que se afundou. O termo Brasil, por sinal, está extremamente ligado à questão Atlante, isso eu falo no meu terceiro livro da trilogia Sol Negro, extremamente ligado à questão da Tule. Tule, o termo Tule tem a ver com o som Atlante, da nome da Atlântida do passado. Também está ligado com o nome Chile, Tule. Ninguém sabe por que Chile chama Chile, não tem uma origem descrita, discute-se fortemente, e disse que Chile é Chile, porque Chile vem de Tule, que eram os tulianos do sul, que estavam na Antártica, e que talvez ainda residam lá, debaixo da região
daquele continente, digamos assim. Isso são várias discussões. Então, essa é uma visão geral da Atlântida. Então, quando a Atlântida começou na sua fase final a afundar, houve a evasão. Claro que não morreu todo mundo. Óbvio que deu tempo deles irem migrando, tanto para as Américas, como migrando para a Europa, migrando para tudo que é lugar, e daí África e Egito, daí que surgiram civilizações que tinham uma mesma coisa em comum, religiosa, espiritual, uma mesma ideia, um mesmo comportamento, umas mesmas figuras, umas mesmas ideias, mesma arquitetura, mesmas estruturas e também mesmas tecnologias. Interessante que a humanidade foi emburrecendo conforme foram passando os anos. Então, supostamente, o último pedaço da Atlântida afundou em 10 mil anos, entre 10 e 11 mil anos antes de Cristo, que é a época da última inundação, que é aquele dilúvio, né? Então, isso mudou completamente a estrutura da Terra, o mapa da Terra. Então, esses Atlantes se passaram a várias regiões, uma delas foi o Egito. Por isso que é chamado Tédios, naquele filme, como é que chama? Os Deuses do Egito, muito interessante, por sinal. Eles abordam a imagem dos deuses que viviam na Terra, Osíris, Ra, Horus, viviam na Terra. Esses eram Atlantes. Esses eram os Atlantes finais, que eram considerados deuses, que viveram, exemplo, no Egito não só, mas no Egito, e que ali deixaram seus descendentes e nomearam os seus descendentes. Legal que naquele filme Deuses do Egito, eles mostram que o último faraó, que o primeiro faraó humano surge ali, né? Quando Horus nomeia aquele que ajuda ele no filme, é como o primeiro faraó humano. Antes disso, você tinha os deuses que habitavam o Egito, que eram os faraós, eram os reis. Depois disso vieram os Senchu-Hor, que eram os discípulos de Horus, treinados, semideuses, já misturados com os homens normais, né? E depois veio a série de faraós, que eram de menor linhagem divina e a maior porcentagem de DNA normal, digamos assim. Então, essa é a sequência e nós temos como avaliar na história provas que mostram essa correlação dos Atlantes terem fugido para várias áreas do planeta e terem, então, com essa evasão, originado civilizações que tinham coisas em comum, incrivelmente em comum, e que nunca poderiam ter tido essas coisas em comum porque nunca se encontraram. E algumas até em timelines, como se fala, em linhas de tempo diferentes. Vai lá, Cris. Maria, seria a Atlântida o elo perdido da humanidade? Com certeza, a Atlântida é o elo perdido da humanidade, não só, mas ela é o elo principal. Assim que toda essa história vier à tona, a verdade vier à tona, as bibliotecas que estão entre a pirâmide de Gizé e a esfinge de Gizé, embaixo da terra, que eles já descobriram, só que eles não querem revelar essa verdade, né? Ali está a história da humanidade, ali está contada a história da humanidade e uma hora dessas, essa verdade vai ter que ser revelada. Pode continuar, Cris. Se a Atlântida, Maria, é o elo que prova aí as similaridades entre as culturas, quais são as provas que embasam isso? Então, Cris, a melhor forma de provar isso, né, é ver as evidências que nós temos de construções. Isso aqui é uma das muralhas de Sacsayhuamán, ao mesmo tempo as muralhas de Cusco. Então você tem a perfeição das pedras. O que são essas pedras? Essas muralhas, elas foram construídas com um processo extremamente avançado. Nem hoje nós conseguimos lidar com pedras que são monolitos, né? Monólitos ou monolitos, como queira falar, com esse tipo de perfeição de encaixe. Imagina se com enxadinhas ou faquinhas, ou o que for que você quiser, martelinhos de cobre, que isso era na época do Neolítico. Nós não tínhamos ainda ferro, pela data, né?
Mesmo com o ferro, você não vai conseguir esculpir pedras com essa perfeição. Olha a geometria disso. Isso não foi esculpido, isso foi moldado. Então, as pedras, isso é uma espécie de cimento, é um cimento extremamente avançado, que tem uma dureza absolutamente incrível. Então, na época, o que era feito? Com certas tecnologias de ressonância e aplicando-se a cimática, que é a ciência que estuda a formação de estruturas geométricas em função do som. Então, aplicando-se ressonância, você dissolve as pedras. Então, por ressonância, eles tinham equipamentos que dissolviam as pedras. E por cimática, com outro som, eles faziam com que essa geleia, que era feita através das rochas, elas eram uma espécie de ficavam plásticas, como uma massa. Depois, essa massa era facilmente transportável, e aí, por levitação, né, utilizando a energia do éter, do cancelamento da gravidade, através da abertura do éter e a circulação, então, de um plasma eletromagnético que cancelava a gravidade, mesmo o sistema que você tem hoje dos UFOs, e isso era transportado facilmente no terreno que fosse, e era instalado lá. Aí entrava um som, que era exatamente de propósito, já sabiam a forma que ia dar, a muralha era solidificada e era cristalizada dessa forma. Então é como se fosse um cimento mesmo. É por isso que você não tem como enfiar um cartão de crédito. Não passa pelas fissuras. Nessas muralhas, o que você tem é a prova de que uma antiga civilização existiu, e muito tempo antes do tempo oficial, muito mais antiga do que 10 mil anos, essas muralhas em geral têm, e depois vieram outros, porque se vê que houve uma destruição parcial. Esses outros que vieram colocaram pedrinhas. Então essa mistura de pedras gigantes com pedrinhas é o que gera a contagem da história. Como fala-se assim, os incas fizeram isso. Aí os incas dizem, nós não fizemos isso, nós outros não hicimos isso. Aí, então, os historiadores criaram os pré-incas. Engraçado que ninguém sabe o que são pré-incas. Pré-incas é qualquer coisa antes dos incas. Então, muito bem, havia uma civilização altamente avançada ali no Peru, em Cusco, exemplo, na região de Sacsayhuamán, na região de Cusco especificamente, que é próxima, onde existiam essas estruturas gigantes, sempre de construções gigantes, como é o caso de Pumapunco, com precisão de corte, com precisão tecnológica. Pumapunco é uma coisa incrível, aquela região que tem os Hzinhos, né, que no History Channel mostra sempre, né? Então, é uma estrutura tão perfeita de corte com precisão a laser que é impossível me convencerem de que índiozinhos, incas com machadinhas, na época do Neolítico, fizeram esse tipo de coisa. Muito menos há apenas 900 ou 1.200 anos atrás. Me poupe. Bom, então essa é uma das grandes provas. Outra prova que nós temos aqui, deixa eu ver uma outra imagem. Acho que está aqui. Sim. Aí está um filme magnífico. Essa é Angkor Wat, no Camboja. Essa imagem mostra o mapeamento que foi feito. Que em Angkor Wat você só tem 1 km² mais ou menos visível. Por que não deixam pesquisar nas florestas em volta de Angkor Wat? Não pode. Então, teve uma equipe de cientistas que fez um mapeamento com sistema de ultrassom e revelou a estrutura de muitas cidades em volta de Angkor Wat, esse templo que já é demais de esquisito, diga-se passagem, totalmente construído pela cimática, por ressonância, nítido a construção deles. Isso não foi criado há 900 anos atrás pela civilização chamada de Khmer, né? Depois veio o Khmer vermelho e tal, e depois virou Camboja, né? Então essa civilização do Khmer nunca construiu isso. Isso com certeza não. Então, Angkor Wat é uma prova de que havia civilizações altamente avançadas. Então, tem ruas,
tem sistemas de ruas pavimentadas, cidade estruturada, com construção estruturada. O próprio templo de Angkor Wat é uma coisa de louco a construção. Então, dá para perceber que não pertence à época que se dá nos livros de história, porque é conveniente, com mais ou menos 900 anos atrás, nem é antes de Cristo, é atrás, é depois de Cristo, e pouco que não é mesmo, né? Então, voltando, eu gosto muito de falar do meu colega Richard Cassaro, que é um americano, atualmente morando em Barcelona, na Espanha, porque ele é de família espanhola, como eu, e ele fez uma sequência de mapeamentos muito inteligentes. O Cassaro tem uma mente muito lógica e fez uma coisa que se chama análise. Ele mostra que existiram civilizações que tinham uma coisa em comum. Essa coisa em comum era uma mesma estilo arquetípico para as religiões, para as construções e para tudo que você via, até para as guerras. Então, aqui ele mostra a história, né, do símbolo divino. Então, tanto no Egito como na antiga Suméria, ou Assíria, ou Babilônia, ou Pérsia, você tinha a influência a visão de homens barbudos que tinham como se fosse ter naves voadoras, né? Porque tem pezinhos aqui, isso aqui parece uma coisa tecnológica, sem dúvida nenhuma. Todas elas com essas asinhas, né? Essas asinhas são muito interessantes, porque, queira ou não, é a mesma coisa no Egito, que você vê sempre a questão do cajado, a serpente, as asas e o olho que tudo vê em cima, ou o símbolo solar em cima. Então é sempre o símbolo solar, as serpentes que vão em direção ao símbolo solar e as asas que significam em si o sol e as asas, o seu eu superior. O mundo das serpentes e qualquer coisa que tenha como representação de mundo animal é o mundo da terra. Então é sempre o caminho da ascensão, de retorno ao olho que tudo vê, ao caminho da iluminação ou contato com o seu eu verdadeiro. É muito interessante essa repetição simbólica. Como você tem, por exemplo, aqui, isso, que são representações que você tinha também na antiga Síria, a Síria também, mas antiga Suméria, Babilônia novamente, bom, ali na região do Iraque, entre as civilizações que ficavam ali na região entre o Rio Tigre e o Rio Eufrates, você tinha essas armas disparadoras de raio. Aqui acima, à esquerda, você tem lá um deus que pode ser Júpiter ou Zeus, conforme for. Então, todos eles tinham uma mesma tecnologia em comum, e isso é realmente muito interessante. A outra coisa que está em comum a várias civilizações é o terceiro olho, que é a imagem que está aqui. Essa imagem do terceiro olho se repete em civilizações que nunca se encontraram, dos dois lados do planeta, entre vários hemisférios, norte e sul. Então, é lado esquerdo e lado direito do Oceano Atlântico, e norte e sul. Interessante que todo mundo sempre representa o terceiro olho como alguma coisa divina. Isso se repete, se repete, se repete. Outra coisa que se repete, a religião em si, católica e abraâmicas, interpretaram de maneira diferente, é a questão da submissão aos astecas aí, ou maias, também com o mesmo tipo de representação que os egípcios aqui, né? Deixa eu sair daqui para vocês verem bem, né? Onde nós podemos ver um ser, digamos, mais nobre, de maior estatura, por sinal, sempre submetendo o outro, aprisionando, submetendo. Essa representação, sempre mantendo o padrão de um maior e o outro menor, em duas civilizações fora da linha do tempo, né? Que eles nunca se encontraram, porque eles têm mais de 3.000 anos de diferença, 2.000 anos de diferença, dependendo da época. Eles representaram a mesma coisa, que é a submissão do seu eu inferior ao seu eu superior. Isso é a representação do arcanjo Miguel matando o dragão, né? Isso é a representação da serpente na árvore da vida,
né? Isso é representação de Shiva pisando também no demôniozinho. Então, essa é a representação de submeter o seu ego à sua divindade. Então, é uma representação em comum em todas essas civilizações. Esse é um ponto muito interessante e é uma das, digamos, colunas de Baalbek, que são tantas, né? Então, em Baalbek, no Líbano, você tem essas colunas. Como é que escravozinhos conseguiriam mexer com uma coisa dessa que tinha várias centenas de toneladas? A troco de que eles iriam fazer uma coisa dessas? É óbvio que você tem uma época onde era anterior à época oficialmente contada nos livros de história, que havia tecnologia para construir templos, construir edifícios com monolitos. Então, em vez de fazer tijolinho ou pedrinha uma em cima da outra cimentada, eles iam direto em grandes rochas. Por que eles iriam fazer isso? Porque eles tinham tecnologia para isso. Então, Baalbek é uma das grandes provas, porque são tantos os monolitos. E se a gente vê o templo de Baalbek, Alexandre o Grande, quando entrou na região, mandou construir um templo aqui em cima. Então, a parte de cima dessa base toda, que tem essas rochas com várias centenas de toneladas, elas eram a base que já existia lá. Então, eles encontraram uma base que pertencia a um templo de época que ninguém sabe, e Alexandre erigiu esse templo em cima, um templo helênico, em cima da estrutura que estava embaixo, que é feita de monolitos absurdos aqui. Então, tem alguma coisa realmente estranha na história que não bate, não tem como ser, digamos, aceita. Veja como a mesma simbologia se repete, se repete, se repete. Os etruscos eram um povo da Itália, surgiram vindo, na verdade, 800 anos, 700, 600 anos antes de Cristo. Isso está no meu terceiro livro, que eles fazem parte da história do meu terceiro livro, que fecha a trilogia Sol Negro. Eles vinham da antiga Suméria. Da Suméria, eles migraram para a região ao redor do Mar Negro. E da região ao redor do Mar Negro, os sítios migraram para Etrúria, conhecida hoje como Toscana, a famosa e bela Toscana. Na verdade, foram os etruscos que deram origem ao conhecimento que os romanos depois abarcaram, a forma de se vestir, a forma de guerrear, a maneira de se achar cultos e de criar cultura. Parte veio dos gregos, claro, e parte veio desses etruscos. Então, a questão é que os etruscos são uma civilização que não deixa nada escrito e não se tem a origem clara, e a origem deles, de acordo com alguns historiadores muito corretos, é que eles vieram da região ali do norte do Iraque, que hoje seria considerado como a antiga Suméria, digamos assim, especificamente. Eu estou usando aqui algumas transparências do Instituto Freedom, está aqui embaixo até o nome, porque isso faz parte de umas aulas que eu dei para os meus alunos do método da integração, e estou usando algumas imagens que eu utilizei nas gravações com eles. Então, voltando aqui, o que nós temos também aqui é a questão da última era, do ouro, Deus universal. Então, nós temos em várias regiões do planeta, como na antiga Mesopotâmia, no Irã, em Esparta, na Grécia, e na Escócia, uma mesma representação de figura, sempre na dualidade, eles sempre com uma mão de cada lado, cabelos ou chifres estranhos, né? E essa aparência é um padrão de gravura. Mas interessante como eles deixaram sempre o mesmo padrão de gravura. Então, origens em comum, recebendo influências em comum. Essas imagens valem a pena ver, né? Então, esse aqui é em Sacsayhuaman, e acho que basicamente não é Cusco, é Sacsayhuaman mesmo. As muralhas perfeitas, né? Olha que perfeição que nós temos de construção. Impossível, isso aqui devia ser muito grande.
impossível para ser construído por machadinhas. Olha o tamanho da rocha onde esse pessoal tirou a foto, que está nas costas deles. Impossível, né? Isso é elementar. Outra coisa que é o enigma, vou me retirar daqui, vou passar para cima. Então, hoje eu não estou nem falando de pirâmides, nem nada daquilo que é o óbvio, porque pirâmides no Egito, pirâmides no México, pirâmides na América Central. Como é que pode? É o mesmo tipo de construção, é o mesmo sistema, o mesmo padrão métrico. Como é que pode povos que nunca se encontraram, supostamente, terem esse tipo de construção e similar, né? Ah, inconsciente coletivo? Bom, é o inconsciente coletivo que já vem com matemática e física, matemática e ciência, tecnologia associado, com povos que pareciam não ter tecnologia para isso, porque eles não tinham ferramentas para construir essas coisas. Como é que eles tinham, então, conhecimento astronômico, astrológico, matemático, físico? Ah, complicou, né? Bom, então vamos lá. Outro exemplo aqui é o que nós temos com relação aos crânios alongados. Então, uma coisa é alongar o crânio, a outra coisa é o crânio que foi alongado. Então, se você pega um crânio de Homo sapiens, padrão atual, esses povos que ainda fazem, né, colocam, prendem a cabeça das crianças com pedra, com tábuas e fazem o sistema do crânio alongado, você vê uma caixa craniana horrorosamente deformada e não tem sentido porque a cabeça fica muito pequena, os olhos ficam puxados, fica uma cabecinha pequena, porque o volume da caixa craniana do Homo sapiens é muito menor do que o volume da caixa craniana, por exemplo, desse homem de Boskop, que é o que está aqui na imagem, que é o chamado de cabeça de abóbora. Então, esse homem de Boskop foi encontrado em várias regiões da Europa, né? E ele já tem uma cabeça com mais ou menos de 25, 30% a mais de volume craniano, até 50, 60% a mais. Então, eram esses crânios que eram alongados. Vê a figura que está aqui ao centro, você tem uma cabeça de abóbora, que é exatamente o padrão do homem de Boskop. Não é só o formato e o volume que é aumentado. Você tem, na maioria desses crânios alongados, os que foram alongados, porque alguns não estão alongados, e são essas cabeças de abóbora. Então, acho que estruturalmente eles não gostavam da cabeça de abóbora e alongavam para ficar mais bonito. Mas a grande maioria deles tem 2 placas cranianas. Homo sapiens tem 3 placas, 2 laterais, uma frontal. E eles têm 2 placas. Então, isso não é Homo sapiens. A cavidade ocular é muito maior. Isso também não é Homo sapiens, né? O preenchimento ósseo é o dobro de densidade do nosso Homo sapiens. Então, assim, eles não são Homo sapiens, ponto. Eles podem ser híbridos, ter uma mãe da Terra, né, e um pai desconhecido, geneticamente falando, porque é o que dá em alguns exames de cabeças alongadas no Museu de Paracas, no Peru. A gente tem alguns exemplos que foram feitos esses exames e, de fato, você tem caixa craniana diferente de Homo sapiens. Então, assim, na história da Terra, existiu um povo que provavelmente, ou povos em comum, que tinham um mesmo conhecimento, uma mesma filosofia, uma mesma espiritualidade, e ocuparam várias regiões do planeta, se misturaram a povos que naturalmente se desenvolviam, hominídeos que naturalmente se desenvolviam ali, e influenciaram não só com sua cultura, mas geneticamente falando também. Daí surge um processo evolutivo do próprio homem. Então, essas cabeças alongadas mostram isso. Bom, tem tanta coisa mais para falar, mas nós não temos mais tempo, então eu vou ter que parar por aqui e pedir para que a Cris faça uma outra perguntinha. Vai lá, Cris. Maria, quando a verdade virá à tona? Digo, aí quando os historiadores se prontificarão, né, a não mais desviar, ocultar provas, e enfim,
iniciarão o processo de reescrever a história da humanidade aqui da Terra? Pois é, essa é a melhor pergunta, Cris. A melhor pergunta cuja resposta é em breve, porque as novas descobertas não está dando mais para eles segurarem essa biblioteca Atlante que existe entre a Esfinge de Gizé e a Pirâmide de Gizé. Não dá mais para enrolar. Eles estão segurando, vão ter que evidenciar. A vinda dos nossos irmãos multidimensionais, extraterrestres, como queira chamar, vai mudar tudo também. Então, assim, a verdade ela vai começar a ser liberada. Aquilo que eles ocultaram, enfiaram em museus, na parte dos, né, debaixo dos museus, trancados as 7 chaves, vai ter que começar a ser mostrado. Então, isso tudo começa um processo de verdades. E as pessoas têm que estar preparadas a mudar radicalmente aquilo que elas aprenderam. Pode ser que isso leve 20 anos no total, mas na verdade com a vinda dos extraterrestres isso já vai mudar como um todo. Então eu diria que até 2033, que é a data máxima que foi dada pelo Bashar como vinda dos nossos irmãos extraterrestres, muitas evidências, muitas provas ocultadas, né, que vão descobrir, porque as coisas já estão basicamente descobertas, eles vão falar que agora que descobrimos, a revelação vinha sendo estudada, e aí, enfim, resolveram dizer. Então, o que eu posso dizer é que nos próximos 20 e poucos anos, nós vamos ter uma revolução de conhecimento da Terra, o que vai fazer com que alguns morram de medo, percam seu chão, e outros, como eu, fiquem muito felizes, como você também, Cris. Então, pessoal, é isso aí, muito obrigada, deixo um abração para vocês e até o próximo Despertos. Tchau, tchau. Bem, programa maravilhoso, né? Maria Pereira sempre trazendo muito esclarecimento e muita lucidez, né? É claro que as verdades estão emergindo e que em breve tempo saberemos das nossas reais origens. Gratidão, Maria, gratidão, internautas. É sempre uma honra estar com vocês. Até o próximo Despertos.